Olá pessoas, esse é o canal Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo, bem-vindos a outro vídeo. E hoje a gente vai falar de uma coisa que está bem atual. Certamente ninguém que está me assistindo desconhece qual é o grande mal do momento, qual é o grande temor do momento. Só se fala nisso, coronavírus. É só o que você encontra na internet, é só o que a TV fala, é só o que você recebe nos grupos de WhatsApp. Tem muita informação errada, tem muita gente falando bobagem, o pânico só aumenta. Mas o assunto de fato é sério, é um assunto que realmente tem que ser levado em consideração. As pessoas estão com medo, a gente espera que logo essa situação esteja contornada, esteja controlada e que possamos respirar mais aliviados. Mas será que o coronavírus, essa possível pandemia que está tomando conta do globo, é realmente a primeira grande epidemia pela qual a gente já passou? Com certeza não. A humanidade já foi assolada por outros males, alguns realmente muito terríveis. E pensando nisso, foi que eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu vou elencar as 5 piores epidemias que já assolaram a humanidade. A primeira a figurar na nossa lista é a tuberculose. A tuberculose é conhecida por sua altíssima capacidade de contágio. Ela é transmitida de pessoa a pessoa através das vias respiratórias, através do ar. A tuberculose matou mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. O seu auge se deu entre 1850 e 1950. E esse surto máximo entre 1850 e 1950 se deu principalmente porque foi uma época de intensa urbanização. As cidades incharam, cresceram rapidamente, mas não havia um mínimo de saneamento básico, não havia higiene. As pessoas literalmente viviam na imundície. E sem o conhecimento do que provocava a doença, de como evitá-la, o contágio se espalhava cada vez mais. Ela começou a ser controlada quando finalmente foi identificado o causador da doença, que é o bacilo de Koch. A partir do momento em que esse bacilo foi encontrado e isolado, as coisas começaram a melhorar, desenvolveu-se o tratamento e, claro, as cidades melhor desenvolvidas acabaram tendo melhor estrutura. Hoje em dia, a situação, mesmo em países menos desenvolvidos, não costuma ser tão terrível quanto era naquela época. Ainda assim, recentemente a tuberculose reapareceu em países mais pobres e como doença oportunista em pacientes de AIDS. Considerada o maior desastre causado por uma doença, o surto de peste bubônica ocorreu de 1333 a 1351 na Europa e na Ásia. Causou tamanha devastação que acabou conhecida como a peste negra. Matou 50 milhões de pessoas, o que era 1/3 da população da Europa na época. Imaginem isso. 1/3 da população do continente morreu por causa dessa doença. Ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que é presente nas pulgas dos roedores, principalmente os ratos. A Europa, como eu já disse, a exemplo da tuberculose, quando falamos da tuberculose nesse mesmo vídeo, na época sofria intensa urbanização. A urbanização tomava conta dos lugares, aquele êxodo do campo para a cidade. As cidades cresciam sem controle, sem saneamento, sem nenhuma noção de higiene. As pessoas conviviam com os ratos. E as pulgas desses ratos transmitiam as doenças aos humanos. E foi assim que a peste negra se disseminou e se espalhou pelo continente inteiro. Também, a exemplo da tuberculose, ela passou a ser controlada e finalmente foi controlada quando se melhorou as condições em que as pessoas viviam nas cidades,
quando se melhorou o saneamento básico e ainda assim demorou-se um tempo considerável para se identificar qual era o causador da doença. Na época, as pessoas atribuíam a um castigo de Deus, a um castigo divino, a existência da peste e a mortandade que ela provocava. A terceira epidemia da nossa lista é a varíola. A varíola, na verdade, é uma doença muito antiga. Já acompanha a humanidade, infelizmente, há milhares de anos. Mas entre os anos de 1896 e 1980, ela teve um surto sem precedentes. A varíola, nesse período, matou 300 milhões de pessoas. O contágio dela, infelizmente, também sempre foi pelo ar, ou seja, ela era muito contagiosa, o contágio era muito fácil. A urbanização também contribuiu para que o surto de varíola se tornasse quase incontrolável. Mas, felizmente, a varíola foi erradicada em 1980 graças a extensas e insistentes campanhas de vacinação em massa pelo mundo todo. A gripe é conhecida por ser um vírus em constante mutação. Mas em 1918, o influenza passou pelaquela que seria sua modificação mais fatal. Na verdade, do período de 1818 até 1919, a gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Um dado curioso sobre a gripe espanhola é que, apesar desse nome, gripe espanhola, ela não se originou na Espanha. A gripe espanhola, na verdade, provavelmente teve sua origem nos Estados Unidos. O que acontece é que o surto da gripe espanhola aconteceu no período que mais ou menos também ocorria a Primeira Guerra Mundial. Os períodos são bem coincidentes. E a Espanha era um dos poucos países neutros nessa guerra. E justamente por ser um país neutro, ela noticiou mais a questão da gripe e teve mais tempo de estudá-la, por assim dizer. Na verdade, os países aliados, principalmente os Estados Unidos, tinham algum interesse em acobertar a existência da gripe espanhola, porque isso podia abater o moral das tropas. Imagina os soldados americanos, por exemplo, no fronte de batalha, sabendo que no seu país de origem acontecia uma epidemia que estava matando gente pra caramba. Então os Estados Unidos tentaram acobertar isso, e a exemplo dele, muitos outros países aliados fizeram o mesmo. Mas a Espanha não. A Espanha não só noticiava, falava abertamente da existência dessa gripe, como ainda foi o país que primeiro deu o alarme, tentou de alguma maneira conter, investigar a gripe. Para ter uma ideia de comparativo e do quão devastadora foi a epidemia de gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial matou pouco mais de 9 milhões de pessoas. A gripe espanhola, conforme eu disse, chegou a matar 20 milhões. Último membro da nossa infame lista, o vírus HIV, causador da AIDS, matou aproximadamente 22 milhões de pessoas desde 1981, quando foi identificado nos Estados Unidos. A epidemia de AIDS foi razoavelmente contida, podemos dizer assim, mas a cura definitiva da AIDS jamais foi descoberta. Os doentes de AIDS hoje em dia, os pacientes, consomem, todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar, um coquetel que contém o avanço da doença, impede que ela avance, mas infelizmente não pode curar. A AIDS também é especialmente contagiosa, embora menos contagiosa do que tantas doenças cuja transmissão é por vias respiratórias, é pelo ar. Mas a AIDS é transmitida durante o sexo, é transmitida
até mesmo pelo leite materno e por transfusão de sangue. Claro que a humanidade melhorou muito na sua prevenção da AIDS, as campanhas vieram para o sexo seguro, o controle do sangue usado em transfusões sofreu muitos upgrades, houve muita melhora. Hoje em dia as coisas estão realmente muito controladas. Mas a AIDS ainda está aí. Embora talvez não possa mais ser considerada uma epidemia em si, é uma doença que não desapareceu, que continua entre nós. E durante um longo período, foi uma epidemia devastadora que cavalgava sem controle e deixava as pessoas muito assustadas. É uma epidemia, vamos dizer assim, do passado. Assim como hoje em dia temos medo que o corona seja a epidemia do presente. O que nos deixa uma pergunta. Com a extensa urbanização do mundo, com a explosão demográfica, com as pessoas cada vez mais amontoadas em cidades, com os espaços abertos cada vez mais diminuindo, qual é a próxima peste que nos aguarda? Pessoal, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para quem não está inscrito ainda, que chegou agora, se gostou, se inscreve, ativa o sininho e, se você puder, compartilha, que isso sempre nos ajuda. Meu abraço a todos. Fui!